Muito bem. Então, vamos nesse momento nos unir em pensamento e em coração. E vamos agradecer à espiritualidade pela oportunidade que temos de podermos nos reunir mais uma vez, em nome de Jesus, para estudar um pouco das obras dessa doutrina que tanto nos conforta. Agradecer a presença da equipe espiritual, que está sempre conosco, nos acompanhando e nos amparando. E a presença de todos os irmãos desencarnados que vieram aqui, como nós, estudar. E assim, profundamente agradecidos que somos por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que ainda vamos receber. Vamos deixar a nossa prece a todos os irmãos mais necessitados, aos irmãos doentes, aos irmãos pobres e miseráveis, aqueles nossos irmãos em zonas de conflito, que todos aqueles que mais precisam possam receber o melhor das vibrações e que as nossas vibrações e as nossas energias possam ser levadas pela equipe àqueles que tanto necessitam. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja. Muito bem. Antônio, você chegou, então eu nem comecei. Fica à vontade. Deu tempo. Que bom, que bom. O Antônio correu. Seja bem-vindo, meu amigo. A vontade de morar mais perto, né? Obrigado, viu, Alexandre? Imagina. Seja bem-vindo. Que Deus te ilumine. Tá bom. Muito bem. Vamos voltar ao ponto que nós paramos, né? A gente parou nesse parágrafo, né? A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Nós estamos falando do amor, né? Eu fico pensando, é muito interessante assim, a neutralidade das coisas, né? Então, nós podemos transformar esse hálito de Deus, né, que todos nós recebemos, em coisas boas, né? Não com o espinho tem lá a sua função também na rosa, né? Mas a gente tem que tomar esse cuidado, né? De o que nós estamos fazendo com a seiva, né? O que nós estamos fazendo das nossas vidas, né? Em que nós as estamos transformando, né? Em rosas ou espinhos, né? Para os nossos irmãos. É interessante essa colocação que Emmanuel nos traz, né? Então a vida é neutra. A gente é que escolhe, né? O caminho que a gente vai levar, né? Não sei se vocês entendem da mesma maneira.
Antônio, E aí, tudo bem? Faustinho? Oi, Fausto. Você me permite fazer um comentário? Permito. Por muito tempo eu meditei na rosa, né? Enfim, é algo que me toca. E eu fui entendendo que os nossos espinhos, eles podem ser extremamente protetivos se a gente parar para pensar que eles nos dão noção de limites, justamente porque eles nos ferem e os dos outros podem nos ferir, né? Na lei da natureza, o caule grosseiro e os espinhos, eles são justamente para evitar que predadores, que fungos invadam as rosas. E assim elas conseguem, lá na ponta, no ápice, terem aroma, terem beleza, terem suavidade. Nós também somos assim, né? Nós temos aroma e suavidade protegidos, entre aspas, pelos espinhos. E o que são, então, né? Os fungos e todos os predadores que podem nos atacar? Vez por outra, nós mesmos. Então, eu fui me dando conta que os espinhos, eles são extremamente protetivos. E eles podem se tornar minha fortaleza se eu vou me apropriando da minha capacidade de ferir. Porque lá onde eu posso ferir o outro, eu posso ser ferida também. Né? Então, eu comecei a entender que, sim, essa seiva, ela é rica e ela é distribuída amplamente em todos os cantos, até nesses que podem provocar dor no outro ou em nós. É uma visão. Estava lembrando do Chico, né? Que tem alguns relatos. Ele sempre tinha o cuidado de retirar os espinhos das rosas, porque ele sempre entregava quando ele fazia uma palestra, um encontro, né? Ele sempre entregava uma rosa para quem entrasse na fila, fosse conversar com ele. Mas ele pedia às pessoas que preparavam as rosas que tirassem os espinhos, que não entregassem para não ferir as mãos das pessoas que fossem receber, né? Olha o cuidado protetor. Então, esse era um cuidado, né, que o nosso querido Chico Xavier tinha. Mas o espinho, ele tem essa função mesmo de proteger, né, a rosa e tudo, e a gente só se fere quando a gente vai afoito, né? Exato. A gente vai com cuidado, a gente consegue colher a rosa sem se ferir, né? Então, é Uhum. muito da maneira também da gente abordar, né? Então, algumas pessoas vão muito afoitas à outra, né? De uma maneira, às vezes, descaridosa e acaba se machucando, né? Então, esse é um ponto também interessante que você colocou. Mais alguém gostaria de comentar? Eu gostaria de dizer sobre conclusão mesmo dessa frase que eu achei muito bonita. Eu acho assim que o espinho, ele relacionando com a gente, é a forma nossa de nós defendermos, às vezes, necessidades, né? Nossa, de defendermos de uma forma caridosa, benevolente. Porque tudo é o bem. O espinho também acaba sendo o bem na rosa, né? O espinho. Agora, nós trazendo para a gente esse espinho como defesa, a gente também na vida, quando nos defendemos, precisamos nos defender, mas tem que saber como se defender de uma forma caridosa. A gente está sempre ajudando o outro numa defesa também. É isso. Para concluir tudo isso. É uma imagem interessante, né? A origem é a mesma, né? Com funções completamente diferentes, né? Muito interessante. É para a gente pensar realmente e como a gente equilibra isso, né? A nossa suavidade, o nosso carinho e tudo com pessoas que muitas vezes não entendem, né? E não sabem
lidar com isso de uma maneira produtiva, né? Então, como lidar, né, com essa... Nós vivemos num planeta de provas e expiações, não adianta a gente ainda não estar num planeta feliz, né? Vamos dizer assim. Então, a gente está no meio de um processo ainda de depuração, de purgação, né? Lembrando o livro Céu e Inferno que nós estamos estudando. É interessante. Mais alguém? Então, nós vamos andar mais um pouquinho. Aí, da mesma forma, né, Emmanuel traz outra imagem para nós, né? Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com suas armas de morte. A imagem é até mais forte, né? A serpente está ali escondidinha, misturada com a cor da árvore, ali amoitada, né? Aguardando, é da natureza dela, né? Jesus tem uma frase que é muito importante, ele diz assim: devemos ser manso como as ovelhas e atento como as serpentes, né? Então, isso é algo para a gente... O passarinho, quando se aloja numa árvore, ele tem que estar atento, né? Porque ele não tem defesa contra as armas da serpente, né? E como que a gente se protege, né? Falando de nós aqui, como a gente se protege contra esse ambiente, muitas vezes, hostil que nós vivemos? Antônio, você me fez lembrar o dia que eu vi uma imagem, um vídeo. Está me ouvindo bem? Estou sim, o Nilson. Para mim está tudo certo. Ai, desculpa eu entrar, nem levantei a mão. É que eu me lembrei. A serpente subindo no ninho e tinha 4 passarinhos lindos, né? E a gente assistindo aquela situação, a gente fica revoltado de ver a cobra engolir os 4 passarinhos e ver a mãe chegando com uma comidinha para dar para aqueles passarinhos e ver que não tem mais nenhum deles. Eu fiquei assim, sabe, super indignada. Eu falei, pode, né? Aí a gente, até eu comentei com o Carlos falou assim, é a lei da natureza, né? E aí eu estava pensando, a gente fica indignado, mas é uma forma da gente entender também as coisas que acontecem com a gente, não é? Se de repente estiver acontecendo alguma coisa que parece ser meio violento, pode ser que existe uma razão por detrás, né, de tudo isso, que nós às vezes não sabemos. E é mais ou menos relacionado com a serpente. Eu que estou falando, porque eu lembrei dessa imagem, que é doído para a gente ver. É que a gente ainda não consegue entender a lei da natureza, né, como forma de subsistência, né? Então, eu, pensando no ser humano, às vezes, somos defrontados com umas violências também, que a gente não entende, né? Alguma coisa acontece com a gente meio forte, pode ser que, falando de vidas passadas, nós temos que fazer uma troca de posições, né? Sei lá, tô falando. É o que eu acho. Deixa a Tânia falar, que eu tomei o lugar dela. Não tomou meu lugar, não, tá tudo certo. Gente, boa noite. Olha só, essa mensagem aqui, né? Essa estrofe aqui,
eu pensei em Deus, né? Deus acolhe a todos, né? Os justos, os injustos, o pobre, o rico, né? A pessoa que ainda está numa condição de não compreensão do bem, né? Aqueles que já compreendem. Então, é assim, eu lembrei de Deus, né? Naquela oração de Cáritas, né? É uma conversa que a gente tem com Deus. Então, me lembrou isso. É normal isso aqui. Para mim, isso aqui não tem muita novidade, né? Desde que a gente entrou lá na escolinha, com as primeiras professoras, ali tinha o aluno que era muito elevado, o aluno que era médio e aquele bem quietinho, né? Então, desde muito cedo a gente observa essa variedade que nós temos aqui nesse planeta que a gente está, nesse momento. Depois não sei onde vou estar. Também não fico preocupada, não. Porque se eu ficar muito preocupada, o que vai acontecer? Eu vou começar a adoecer, né? Vai me dar muita expectativa nas coisas, a minha mente vai ficar imaginando coisas e a gente tem que ter cuidado com a nossa imaginação, né? Então, só para resumir, para não estender, eu pensei em Deus, que acolhe a todos, né? E tudo é aprendizado, olha. A rosa é como se fosse Deus ali, a natureza, né? A árvore está caminhando, a rosa está recebendo um espinho. Então, é aprendizado. Só isso. Obrigada. Sabe, uma das coisas que tem me ajudado muito a compreender, quando a gente olha para nós como espíritos eternos que nós somos. E o passarinho também, a serpente, a rosa, né? Ela também traz também essa eternidade em si. Porque nós sabemos, conforme está no livro dos Espíritos, que nós evoluímos do átomo ao arcanjo, né? Ao espírito puro. Então, o que é isso? Que processo é esse? Porque nós estamos falando da serpente comendo o passarinho, agora vamos lembrar dos nossos frigoríficos, né? Os nossos abatedouros, né? De frango, de gado, de carneiro, de... Então, nós temos violências maior do que a cobra comendo os filhotinhos de passarinho. A gente, às vezes, não para pensar que aquela carne que está no nosso prato, ela nasceu do sacrifício de um irmão nosso menor. Tudo bem, nessa fase evolutiva que nós temos, nós precisamos ainda nos nutrir, entre aspas, né, de carne animal e tudo, mas necessariamente a morte não existe, no sentido, vamos dizer assim, com esse conhecimento que nós recebemos da eternidade, que nós estamos num processo evolutivo. Tá? E muitas vezes o passarinho vai desenvolvendo a inteligência dele diante dessas situações. Né? Como o homem desenvolveu a sua inteligência para caça, para lavoura, para criar a sua casa, se proteger das intempéries, né? Desenvolveu a roupa, e nós desenvolvemos tanta coisa através das dificuldades de sobrevivência. E o espírito era dele mesmo, né? Durante esse processo de desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar, e vamos nós aprendendo. Então, assim, a gente olha, muitas vezes, com um olhar, né, de já humano, de sentimentos que nós já desenvolvemos, de se colocar no lugar do passarinho, né, de ver a serpente como
o agressor, né? Mas ela está ali simplesmente seguindo o instinto dela de sobrevivência, né? Então, são situações assim, de um planeta como nós estamos vivendo, né, no estágio evolutivo nosso, natural desse processo nosso. E isso é Deus, né? Deus nos criou e esse é o processo educativo que nós estamos passando por ele. Se nós evoluímos do átomo ao arcanjo, nós passamos também por todo esse processo. O homem pouco sabe ainda, nós temos muito pouca informação de como são esses movimentos, né, ao longo dos bilênios, né? Não é nem dos milênios, né? Ou trilênios, sei lá. Então é algo para a gente parar para pensar mesmo, né? Agora, hoje, com o conhecimento que nós temos, como que nós estamos agindo diante da vida? Esse é o ponto, né? Nós estamos usando mais de espinho, nós estamos usando mais a violência da serpente, ou nós estamos sendo mais rosas, mais passarinho, né? Como que nós estamos nesse processo evolutivo? Então é interessante essas colocações que o Emmanuel nos traz, ela nos leva a uma reflexão muito profunda, né? Só sei que nada sei. É interessante quando a gente começa a estudar sobre a natureza humana, né? E a gente vai vendo. É muito interessante a Joana de Ângeles, ela traz assim uma perspectiva junguiana, né? Uma perspectiva dessa complexidade que nós somos, né? Os complexos que nós trazemos, a fala de arquétipos, de nossa história, né? Porque a gente, quando olha para a gente é um espírito que já viveu várias experiências, milhares de experiências encarnatórias, né? E a gente traz esse conjunto. Nós temos uma personalidade hoje, que no meu caso tem o nome de Antônio, tem o Fausto, tem o Alexandre, tem a Tânia, tem uma personalidade, mas atrás dessa personalidade tem várias personalidades se compondo ali, né? E muitas delas não se manifestam agora. Mas numa situação de estresse, por exemplo, o guerreiro pode se manifestar, né? O assassino pode se manifestar, o covarde pode se manifestar. Nós já trazemos essas vestimentas, né? Então é muito interessante a gente olhar nessa perspectiva da eternidade, do infinito, né? O indivíduo, né? Que indivíduo sou eu, né? Ao longo de toda essa fusão de vidas e vidas, né? Tem algo interessante. Fala, Faustinho, você está aí pensando. Então, tudo que Deus cria tem uma partezinha dele. Então, tanto a rosa quanto o espinho tem uma parte da divindade. Tanto a árvore, quanto o pássaro, quanto a serpente também tem um tiquinho da divindade. Por que que a rosa teria o espinho? Porque ela é bela, ela é perfumada, ela é bonita. Então, aquele que pretende pegar essa rosa e ele pegar com delicadeza, com cuidado, ele não se fere. Porque ele vai olhar, ele vai ver o espinho, e ele vai respeitar a rosa. Da mesma forma, a árvore, ela está ali cumprindo a missão dela. Pode ser uma árvore que tenha frutos ou apenas sombra. Ela pode ter frutos e sombra. Ela pode acolher um passarinho, pode acolher
uma serpente, ela pode acolher um outro animal qualquer, um macaquinho, seja lá o que for. E a serpente que pode estar nessa árvore, ela, ele diz aqui, pode acolher-se a serpente com as suas armas. Pode, não significa que ela estará lá. E mesmo que a serpente esteja lá, quem é que garante que ela vai atacar os pássaros? Se ela não estiver com fome, ela pode apenas estar ali para descansar. O pássaro, ele pode perceber, mas ele continua, porque ele não tem uma defesa contra a cobra. Os filhotes são pequenos, talvez eles não consigam voar. Então, a bondade de Deus, a centelha divina existe em tudo. O fluido cósmico universal está em todos os lugares, em todos os cantos do planeta, inclusive em nós. Mas de tudo isso, o ser que pensa é o mais problemático, é o que causa maior dano. Porque aquele que põe a rosa sem tomar cuidado, ele vai bater a mão e vai espinhar, vai levar uma espetada e vai ficar irritado, nervoso, e aí ele coloca para fora toda a sua raiva. Então, eu vejo assim, a gente precisa aprender realmente, como você falou, Antônio, a trabalhar a bondade de Deus dentro de nós. Como a Nilza disse, né? Ela está lá, está comendo, e a gente vê essas coisas da natureza, um animal pegando o outro, mas isso faz parte do controle ambiental, faz parte do processo. Eu também, hoje, eu às vezes me sinto constrangido quando eu vejo alguns animais mais ferozes atacando outros, mas eles não estão atacando ali porque vi um jacaré, estou com raiva dele, a onça pensa, né? Falou, não, vou pegar esse jacaré no jeito aqui, vou destroçar ele. Não, ela faz isso se ela tiver com fome, ou para se defender. É um instinto? É. Agora, já nós, como seres humanos, né, podemos matar uma onça simplesmente para tirar a pele, pendurar na parede, deixar lá bonito. Podemos matar um jacaré para poder tirar também a pele, para fazer cinto, bolsa, sapato, para comer a carne, para colocar o troféu, a cabeça dele na parede. Né? Podemos apanhar a rosa de qualquer jeito e aí ficar olhando para o dedo. Esse pedacinho de espinho aqui tá me judiando, está inflamando meu dedo, esse desgramado. Por que essa rosa tinha que ter espinho? Então, realmente é hora de. Assim, ele coloca umas dicas importantes aí, né, que é para a gente realmente refletir, porque nós temos a condição de pensar, né, nós temos a condição de analisar. Nós podemos ser uma cobra, está subindo numa árvore, está com fome, mas pelo nosso raciocínio, nós podemos subir nessa árvore, pegar esses passarinhos e aprisionar eles. E deixar eles presos. Ficarem numa gaiola, né, ficar lá para satisfazer, né, o nosso ego, a nossa vontade, né, e eles vão fazer o quê? São indefesos, estão presos lá. Então,
tudo na vida tem a bondade divina, tem um pedacinho, né, um grãozinho de areia de Deus em cada um. Tânia, Obrigada, Fausto. Eu fiquei aqui pensando, enquanto Fausto falava, que dentro de cada um de nós tem um pássaro indefeso e uma serpente. E eu acho que isso é próprio desse plano onde a gente está, né? Um plano de reajustes, de resgates, de aprendizagem, do mesmo jeito que na rosa tem espinhos e tem aroma e suavidade. Então, acho que o Emmanuel está querendo contar para a gente, né? E se a gente pensar em árvore como sendo a árvore da vida, como sendo Deus poderoso que nos alimenta da raiz até as folhinhas, né? Tudo reside em nós. Todas essas possibilidades residem em nós, né? E aí você perguntava assim, Antônio, você começou perguntando como é que a gente lida com tudo isso, né? Eu penso que a gente lida com a prece, se curvando à sabedoria divina e se colocando como um caminhante aqui nesse planeta Terra. Acredito que os estudos, igual a gente está fazendo em grupo, para poder ampliar o pensamento, para aprender coisas novas, para aprender a ouvir o outro, e às vezes aquilo que é ponto de enrosco para mim, o outro já atravessou e vice-versa, né? Então, acho que essa partilha da comunidade é muito legal para a gente ir amadurecendo, principalmente no que funciona, no que não funciona, e desenvolvendo as nossas qualidades, né? Então, a paciência, a tolerância, a identificação das diferenças, porque no final das contas, tudo isso reside em nós, né? Tudo isso reside em nós. Quando você falou assim que o Chico tomava o cuidado de pedir que os colegas, quando preparassem as rosas para ele entregar, retirassem os espinhos, eu fiquei aqui pensando, é bom que a gente tenha alguns espinhos, né? Já que a gente precisa aprender a se proteger, às vezes até de nós mesmos. Mas como é bom quando a gente pode prescindir, abrir mão desses espinhos para oferecer o nosso melhor, que era a proposta do Chico, se eu entendi direito. Então, o que ficou para mim é isto, né? Chega um momento em que a gente pode prescindir dos espinhos. A gente pode achar outros modos de proteção e de convivência que não mais o das violências, né? Não mais o da barbárie, enfim, das agressões, dos mal entendidos. Quando ele falou do pássaro, eu pensei assim, num som musical, sabe? Né? Na língua dos anjos. A gente aqui ainda tem muito ruído. Então, à medida que você vai ganhando um grau de pureza, de serenidade, de sabedoria, você vai podendo, né? Prescindir dos espinhos e oferecer o melhor. Mas tudo isso reside em nós, sem exceção. Pelo menos eu acho que não tem ninguém anjo aqui, né? É isso. E não tem mesmo, né? Não tem mesmo. É interessante a reflexão, né, que nós precisamos sempre estar fazendo, né? E olhando para dentro, né? Porque as nossas reações são decisões nossas, né? Por exemplo, uma pessoa me agride. Eu me senti mal, eu me senti ofendido, é eu que estou sentindo. A pessoa não tem o poder de causar isso em mim sem o meu consentimento. É isso que é o... Como é difícil a gente compreender isso, né? Como é difícil a gente acolher isso dentro da gente. Porque é a opinião da pessoa, ele tem o direito a ela. Tem o direito de não gostar da gente, tem o direito de criticar algumas atitudes nossas. Agora, eu me aborrecer com isso ou não é uma decisão pessoal. Então, quando o Chico tem essa postura, né, que você fez
uma análise assim do que representa essa rosa, né? É assim, eu não te ofereço espinho, eu ofereço o que eu tenho de melhor. Eu estou te oferecendo o meu melhor, que pode ser aquilo, não seja aquilo que você espera. É natural isso, né? Nem sempre o meu melhor é o que a pessoa espera de mim. É o meu melhor, mas não é o que a pessoa espera. Porque o grande problema nosso é um negócio chamado expectativa. O dia que a gente aprender a viver sem expectativa, não sei. Pode ser bom, pode ser ruim, né? Vou lá, vou ver. Não sei, né? É uma atitude muito interessante quando a gente começa a ganhar essa dimensão. Como é que vai ser o dia de hoje? Não sei. Pode ser bom, pode ser difícil, pode ser fácil. Não sei. A gente começa a abrir o coração da gente para lidar com essas, vamos dizer assim, com essas situações que a gente encontra no dia a dia. Agora, lembrar sempre que o sentir é uma decisão nossa. Por mais difícil que seja compreender isso. Se eu fico deprimido, fico triste com determinadas situações, é uma decisão íntima. E a gente precisa de analisar por que eu estou sentindo isso. Por que está me incomodando tanto, né, determinadas circunstâncias na vida? E a gente muitas vezes foge muito dessas análises e atrasa a nossa evolução. É doído para burro, né? Que às vezes essa compreensão nos leva a determinados pontos escuros, né, da nossa personalidade, da nossa dificuldade, mas é esse caminho, né, de entender a diferença entre a rosa e o espinho, entre o pássaro e a serpente, que está ali aninhado na mesma árvore da vida, né, que a Tânia fez uma imagem muito boa. É a árvore da vida, ali vive-se todos, né? Agora, como eu vou agir nessa árvore da vida é uma decisão minha, né? Muito rico isso. Foi muito bom vamos dizer, essa meditação que nós estamos fazendo. Muito rica. E a vida é isso, né, gente? A vida é isso. Quanto menos expectativa nós tivermos em relação ao que está externo, que está fora do nosso controle, e mais expectativa nós tivermos internamente, na busca do melhor, daquilo que depende só de mim, a gente vai crescendo, na minha visão, a gente vai crescendo mais, né? Espiritualmente falando. Muito bom. A gente não vai se ferir tanto, né? Porque o outro pode fazer as maiores atrocidades. Agora, a hora que eu recebi as atrocidades, eu olhei para as atrocidades e vou falar assim, que Deus te abençoe, porque se eu deixar, esse sentimento vai me ferir. O outro me feriu e eu ainda vou me sentir ferida por isso. É muito ferimento, não. Isso que eu fico pensando. Como que eu vou receber, né? Não é mesmo? A pessoa vai dar do que ela tem, né? E o que eu vou receber é aquele pensamento do Wilson Trop. Ninguém poderá te fazer infeliz sem o teu próprio consentimento, né? Será que eu não posso usar a minha imaginação para sair desse quadro e ver que a pessoa é uma pessoa carente, ou é uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa que às vezes não teve um acolhimento na infância dela? Tem N possibilidades aí, né? Que nós, seres humanos, arrumamos um dicionário e colocamos esse sentimento recebe esse nome, esse outro é esse. Então fica complicando, a nossa cabeça vai complicando. Aí vão falar assim, gente, não é melhor abrir o Evangelho, né? Porque lá está o sábio da simplicidade.
né? Não é mesmo? E às vezes é tão difícil, né? Eu vejo pessoas muito inteligentes, muito estudiosas, se enrolando no sofrimento, na angústia, e não, porque a gente não vai conseguir abarcar todo esse sistema que a gente vive, né? Vamos começar a ir lá pelos tataravós, quem foram os pais deles, como eles viveram, em que cultura eles viveram, em que situação de sobrevivência, de dificuldade. E aí vão vindo as gerações, né? E nós estamos aqui, não é? Então, o que a gente pode sair desse quadro de penúria e procurar assim, um cantinho mais assim, suave, mais assim, evoluído? É difícil, é difícil, é difícil, mas é difícil também ficar no sofrimento, não é? Pensando que poderia ser diferente, né? Se o momento daquela pessoa é aquele, o momento dela para ela, naquele momento que ela está nessa reencarnação, é esse. E nós que estamos aqui, a gente tem que tolerar, ter paciência, está tudo lá no Evangelho que é para fazer, porque eu não consigo lembrar de tudo, né? Então, toda vez que a gente abre o Evangelho, todas as manhãs ou todas as tardes, dependendo do dia, né? Meditar um pouquinho naquilo ali. Porque eu penso assim, dentro de tudo que eu já vivi dentro da doutrina espírita, é o Evangelho. Todos os lugares falam do Evangelho como o nosso livro de cabeceira, né? Então, para mim, ali estão todas as respostas, né? No dia que eu estou passando os meus apertos, eu vou no Evangelho. Se eu não consigo, Antônio, estou isso. Aí ele vai me dar um... Não, mas não é bem isso. Aí eu vou no meu filho, converso com ele, ou eu vou no Faustinho, ou eu vou na Nilza, no particular, converso, né? Na Lívia. Então, eu estou buscando respostas para aquilo que está me incomodando. Então, alguém vai me dar aquela resposta, né? Muitas vezes, uma pessoa vai interpretar um trecho do Evangelho e vai me dar a resposta que vai me acolher, o meu espírito, que é meu, não é do Antônio, não é da Tânia, não é da Nilza, não é do Alexandre, não é da Juliana, porque nós somos seres individuais, somos coletivos, mas somos individuais em espíritos, não é mesmo? É assim que eu vejo essa parte aí de tudo que a gente está conversando, gente. Ô, Tânia, por favor. Enquanto a Claudinha falava, me caiu uma ficha que um dos preste atenções que a gente mais recebe no nosso cantinho é com relação aos reencontros, né? E aí a gente não pode perder a noção, que é o que a Cláudia estava falando, que cada um oferece aquilo que tem. Eu não tenho como me virar do avesso e ser outra. Nesta vida eu estou Tânia e eu só posso oferecer aquilo que eu estou. Eu posso ser muitas coisas, mas eu ofereço aquilo que eu estou, como eu estou, né? E aí a gente precisa tomar cuidado para sair dos ciclos viciosos que os reencontros trazem, que é aquela reedição daquela situação, né? E tentar ir para os círculos virtuosos, ou seja, o que aquilo me ensina? O que o mal-estar do outro diante de mim me traz? Porque eu sempre fico pensando e melindro dizendo o outro fez para mim, mas em alguma medida talvez eu também cause algum constrangimento, algum mal-estar, enfim, né? Por isso que é reencontro, é de lá para cá e daqui para lá também. E acho que é tarefa nossa, e por isso que eu meditei um bom tempo na rosa, especificamente eu meditava nos espinhos, mas eu acho que é tarefa nossa aprendermos a sair desses ciclos viciosos, sabe? Pelo menos tentarmos. Eu não sei se a gente consegue tudo numa vida, mas eu acho que à medida que a gente vai ganhando consciência sobre esses ciclos viciosos,
a gente aos poucos vai também ganhando a competência de sair das situações. Às vezes eu não consigo sair por 100% de alguma coisa, mas se eu pelo menos tentar, as novas possibilidades vão surgir, né? Se eu me imbuir da consciência que assim como o outro me agride, talvez eu também o agrida em alguma medida, eu vou ser mais cuidadoso. Assim como o Chico, eu vou tentar tirar o máximo de espinhos possíveis para minimizar os ferimentos, né? Então, acho que é importante também a gente não perder esta dimensão. Estamos todos aqui, cada um num passo. E a gente é muito crescido numa coisa, é pequeno na outra, vice-versa. Não tem um mais bonito que o outro. Somos todos pedra bruta em processo de polimento, né? Então, acho importante a gente não esquecer disso também. Cada um oferece aquilo que é possível. Se nos cabe acolher, se é um bom alimento, ok. E se não é, eu posso escolher, né? Eu não vou me sentar a essa mesa, eu não vou mastigar. Mas eu também não preciso causar a terceira guerra mundial em função disto, né? Acho que passa por aí também a gente aprender que o caminho não é árduo só para mim, ele é para o outro. Estamos todos caminhando. E ficarmos atentos, porque os reencontros são uma grande oportunidade de crescimento e realmente de saída desses ciclos viciosos, dessas situações repetitivas, né? Não sei, é o que me ocorreu. Não, e a gente precisa fazer escolhas, né? Fazer escolha. E o Cristo nos deu, nos mostrou uma escolha difícil, né? Porque o Cristo tinha poder suficiente para se defender e não ir para a cruz. Então a gente tem sempre na vida a escolha de ser espinho ou de ser rosa. E a escolha vai trazer consequências. Mas nós vamos ter que escolher, né? E a gente tem escolhido durante milênios ser espinhos, ser serpente. E veio o Cristo, né, no momento que nós estávamos preparados para entender a mensagem de amor, e falou assim: "Ô, gente, vocês não precisam mais disso. Estou te dizendo, meu reino não é deste mundo, vocês são espíritos eternos, a eternidade está à frente de vocês. Por que vocês estão com tanto medo?" E aqueles que entenderam foram por circo, cantando diante das feras, né? E é um negócio chocante, né? Você imaginar o sacrifício que os primeiros cristãos fizeram, que nós não precisamos fazer mais. O sacrifício está sendo pedido para nós hoje, é o sacrifício do egoísmo, do orgulho, do melindre, né? Porque a gente muitas vezes não externa e fala aquilo que nós estamos sentindo, mas a gente coloca em pensamento. A gente não fala para ninguém. A gente pensa no outro. Isso eu não gosto, isso eu não canto. Não, não. Isso são espinhos também. O pensamento ele é uma matéria, ele atinge o outro. E às vezes a gente não percebe isso. Então o Cristo veio mostrar para a gente o seguinte: falei, gente, por que vocês ficam tão presos, né? Para que tanto espinho? Para que tanta serpente, né? Tanta atitude? Para que tudo isso? Se você pode ser livre, solto, voar, cantar, né? E a serpente não tolera isso, né? A alegria do outro incomoda ela profundamente, fazendo aqui também uma imagem, né? E muitas vezes a gente sofre muito com a alegria do outro. A caridade mais difícil que existe, isso é Emmanuel que fala, eu concordo com ele, é a caridade na alegria do outro. Então são coisas assim sutis que nós estamos lidando, né? E a gente precisa trabalhar isso de maneira tranquila, amorosa, porque é muito importante quando a gente começa a trabalhar o íntimo, né, a transformação moral, a gente fazer isso amorosamente. Porque antigamente a pessoa usava o silício, né, aquela cordinha cheia de pontinhas no chicote, né? A pessoa sangrava, né, para poder se redimir dos pensamentos menos felizes e tudo. Isso não é pedido para nós, né? Mas compreender
que todo pensamento desequilibrado, traz muitas consequências. No Pensamento em Vida mesmo, acho que no primeiro capítulo, diz assim: as ilusões da mente salteiam a nossa inteligência, assaltam a nossa inteligência. Então é algo assim, é muito profundo isso, né? Cuidado com as ilusões da mente, né? Muito cuidado. Então a gente está lidando assim, nós vamos ter que fazer escolha, gente. Cristo deixou isso muito claro para nós, né? E muitas vezes a escolha do Cristo custou muito para ele, né? Foi uma solidão grande, né? Ele foi para o martírio assim, com muito poucos daqueles que o acompanhavam, né? E nós vamos também. Muitos de nós vamos lidar com esse processo, né, de redenção. Mas é interessante, a gente pega num parágrafo desse, tanta coisa floriu, né? Quanta coisa floriu desse pequeno parágrafo, muito rico mesmo. Interessante. Estamos chegando aqui no finalzinho aqui, né? Só para a gente ver assim, próximos capítulos, né, para a próxima aula. No espaço de uma penitenciária respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. Então, aqui na Terra, né, a gente convive uma penitenciária. Eu acho que o grande administrador é Jesus, né? Então nós aqui, né, debatendo com as nossas grades. Mas um dia essa porta vai ser aberta, né? A gente vai ganhar esse bom livro. Olha, eu achei que a gente ia andar um pouquinho mais, mas hoje foi muito legal. Crianças levadas e rebeldes, sejam bem-vindos. Muito bem. Eu tenho um amigo muito engraçado, que ele estava comentando comigo, ele fala assim, Ana, o pessoal traz essas notícias ruins, vem falar de política, de guerra e tal, e eu estou usando uma frase mágica agora. É mesmo? Oh, que interessante. Ele falou, eu não falo mais nada além disso. Né? Porque ele falou assim, não dá para comentar. Assim, é mesmo. Né? Ele falou, eu não vou entrar nesse campo, ele brinca, né? Então, para não ser descortês, eu falo assim, é mesmo. Oh, interessante. Né? Mas ele falou assim, eu não comento nada. Achei graça dele. Então, a gente está precisando desse mesmo, né? É mesmo. Oh, muito legal. Ô, Alexandre, faltam 2 minutinhos, querido amigo. Eu vou fazer o encerramento. Primeiro agradecendo a Jesus, agradecendo a equipe espiritual do nosso cantinho e agradecendo a vocês que trouxeram dos seus corações, seus pensamentos, o sentimento de amor, de carinho, para esse estudo, para esse aprendizado. E assim nós oramos em agradecimento. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, venha a nós, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Alexandre, querido amigo, agora